com o Eduardo Lourdes Pires e João Nuno. Todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Rádio Onda Livre e Onda Livre TV e também a Rádio Onda Livre, através das frequências moduladas 87.7 e 106 FM, a transmitir o episódio número. Falarmos de automóveis, não é? E deste programa que muita gente nos fez a cabeça, no bom sentido. Dizia que uma vez por mês, que era muito tempo de ausência, para a gente perdia o contacto e não sei o quê. Daí eu ter falado consigo e ter lançado a sugestão de que este programa passasse a ser quinzenal. Acho muito bem. Tens matéria para isso? Temos muita matéria, graças a Deus. Não é? Não é, João? É, sem dúvida. E, portanto, a partir de agora, Motores, a nossa paixão, vai estar convosco quinzenalmente, à quinta-feira, às 21 horas. E hoje vamos falar de um museu que é marcante em Portugal e não só, também no estrangeiro. É um museu que tem duas vertentes, tem uma vertente cultural com uma belíssima coleção de obras de arte, desde arte antiga até arte contemporânea, e depois tem, aquilo que nos toca aqui neste programa, um edifício ao lado, onde tem uma coleção de automóveis históricos verdadeiramente impressionante. Eu estive no Museu do Caramulo no passado dia 5 de outubro e essa visita resultou trabalho para duas emissões. Hoje vamos ver a componente dos automóveis e vamos ver também uma exposição temporária que está patente no Museu do Caramulo até ao final deste mês, evocativa dos 70 anos da escuderia Ferrari. É de facto interessante esta conjugação entre automóveis e arte, e dizia-me o diretor do museu outro dia, sabe que as pessoas chegam aqui e dizem assim, curioso, nós não sabíamos que este museu tinha arte. Nós só o identificávamos como um museu de automóveis. É verdade. E é isto que é esta componente automobilística que torna este museu um dos museus mais importantes de Portugal. Criado em 59, com as mais recentes técnicas de museologia na construção do museu, até hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas passaram por aquele espaço de cultura. Vamos ver a reportagem já a seguir e depois vamos conversar aqui um bocadinho, porque temos também, antes do final da emissão, um pequeno apontamento sobre a escuderia Ferrari. Eu espero que gostem deste nosso trabalho, que nós fizemos com todo o carinho para vós. A reportagem do Museu do Caramulo. Museu do Caramulo é onde estamos hoje do programa Motores, a nossa paixão. O Museu do Caramulo foi criado na década de 50 pelo Abel e João Lacerda. Abel era um entusiasta das artes, com uma coleção de obras de arte magnífica, mais de 500 exemplares, valiosíssimas, e Abel um apaixonado por automóveis. Estes dois senhores decidiram criar um museu. Este museu foi criado em duas fases. Numa primeira parte, criou-se um edifício, que é este que está atrás de mim, que é o museu que alberga as coleções de arte do museu. Depois, à minha direita, que veremos mais logo, temos o segundo edifício, que é a parte dedicada aos automóveis. Isto porquê? Porque quando pensaram em fazer este museu e esta parte dedicada aos automóveis, foi com o intuito de que os automóveis, valiosíssimos, como vão ver, pudessem entrar e sair do museu para exibições e manutenção. Este é um museu riquíssimo que vamos aqui ver hoje aqui no Caramulo. Espero que gostem desta visita que vamos efetuar e que terejam a oportunidade de ver em detalhe e que estou seguro que ireis ficar contentes. Museu do Caramulo, onde estamos hoje para fazer esta reportagem. Acompanhem-nos na visita, ok? Muito obrigado. É aqui neste edifício que estão automóveis extremamente valiosos. Podemos ter aqui, ver desde Bugattis, Ford Modelo T, Delahaye, Alba, Renault e também uma coleção de automóveis em miniatura.
Aqui, este edifício foi concebido por forma, como eu vos disse há pouco, os automóveis poderem entrar e sair para exibições e manutenção dos mesmos. Vão ver que é uma coleção muito rica, muito rica mesmo. Para além disso, vamos também ver uma exposição de Ferraris. Exposição esta que se enquadra no âmbito das comemorações dos 70 anos da Scuderia Ferrari. Essa marca que apaixona tanta gente. Vamos então ver tudo isto, que nós teremos todo o gosto em vos mostrar. E já que estamos a falar de automóveis, o museu tem uma exposição permanente de, como disse o Sr. Engenheiro há pouco, de veículos históricos e inclusivamente veículos militares. Engenheiro, quer-nos contar um bocadinho a história destas preciosidades de 4 rodas que o museu tem, as saídas que fazem de exibição, de manutenção, o apadrinhamento de viaturas que é uma realidade no museu, não é? Claro que sim. A coleção começa com a paixão do João Lacerda por automóveis. João Lacerda corria em automóveis, fez várias participações no Monte Carlo. Penso que até hoje será o português que ficou melhor qualificado no Rally de Monte Carlo. E a dada altura percebeu que tinha que parar de correr. Era muito perigoso, andavam em automóveis sem cintos, sem fatos, sem capacetes, e depressa. Ou eventualmente quando punham um capacete para circuito era uma coisa mínima, não? Exato. Nem mangas de camisa, portanto era muito arriscado, especialmente numa altura em que já tinha 3 filhos e resolveu parar. E para satisfazer aqui o seu, se pode assim chamar, o seu vício pelo automobilismo, começou a colecionar automóveis e assim teve a ideia de incorporar esta coleção também no museu. Constatou que resultou muito bem. Aliás, se hoje em dia o Museu do Carmelo está aberto, tendo em conta que é um museu 100% privado, que não tem qualquer apoio estatal, que vive das entradas e dos seus mecenas, e que não tem qualquer apoio público sequer à exploração. Portanto, temos eventualmente alguns apoios camarários, mas para a organização de eventos, nunca para financiar o museu e o funcionamento do museu. E hoje em dia podemos dizer que se não fosse a coleção automóvel, o Museu do Carmelo quase certeza que não estaria aberto, porque o nível de visitantes que nós precisamos para que o museu seja sustentável vem, na sua grande maioria, pela coleção automóvel. E o museu, aliás, é muito conhecido pela coleção automóvel e há mesmo quem... muitas pessoas, não diria quem, mesmo muitas pessoas chegam ao final da visita e nós ouvimos com frequência a exclamação de que engraçado, não sabíamos que o museu tinha uma coleção de arte. Pois é, nasceu com uma coleção de arte, mas o que nos traz realmente o volume de visitantes é a coleção automóvel. E por isso digo que se estamos abertos hoje em dia vem muito por causa desta coleção. Sim. Na coleção, o João Lacerda, que sempre teve um enorme sentido estético, um sentido de critério, e soube escolher perfeitamente os automóveis que no fundo mais tarde viriam a ser os mais importantes e interessantes. Ao João Lacerda sempre lhe interessou a qualidade estética, a qualidade técnica e portanto, e sempre gostou também de máquinas rápidas ao mesmo tempo. E portanto, no meio da sua forma criteriosa de escolher carros, conseguiu escolher e a perceber-se do que era o bom e o melhor que lá havia, e isso realmente qualidade nunca envelhece, nunca perde, e com isso conseguiu deixar no Museu do Carmelo uma coleção muito importante e que hoje em dia seria praticamente impossível de reunir. Porque o museu, do que lá tem, estamos a falar de 5 Bugattis que estão em exposição no Museu do Carmelo, um Lamborghini Miura, um F40, por exemplo, o F40, que já lá esteve, hoje em dia
não está na coleção, mas que já lá esteve, desde Rolls-Royce, não tem uns modelos pequenos, só tem uns modelos superiores. Tem um Phantom 2 Silver Ghost, tem um Phantom 2 de 1930, o primeiro Silver Ghost é de 1911, que é um dos mais antigos carros na Península Ibérica e é um modelo muito do início da Rolls-Royce ainda. Temos um Phantom 3 que andou com papas e com a Rainha Isabel II. Os carros de saudar pela sua carga histórica, porque os carros em si não são tecnicamente dos mais interessantes, mas temos o Crosser blindado Mercedes, que é interessantíssimo, mas onde o Salazar literalmente penso que andou uma vez. Nós devemos sempre generalizando que ele nunca andou no carro. O Chrysler Imperial blindado, que foi utilizado depois para uma fuga da prisão de Caxias, onde ele andou com mais frequência, e o carro onde o Salazar andava no dia a dia. Depois, desde Hispano-Suíço, que é uma marca de um rigor técnico muito, muito alto, era uma marca que construía motores para a aviação e que é tão preciso na sua mecânica que, por exemplo, o indicador de combustível indica litro a litro. Curioso. E depois, obviamente, as máquinas mais antigas. Nós temos, penso que atualmente será o carro mais antigo em estado de funcionamento em Portugal, o Peugeot de 1899, que está no museu. Temos carros que sejam elegíveis para o London Brighton. Temos 3, portanto, esse Peugeot, um Darracq de 1902 e um Oldsmobile de 1902, e estes 3 carros já foram múltiplas vezes ao London Brighton, como aliás era muito habitual João Certo a fazer, que é participar em muitos ralis fora de Portugal e ter uma presença forte fora de Portugal, que até hoje perdura. É muito recorrente encontrarmos pessoas estrangeiros que conhecem o museu, que já ouviram falar do museu e eventualmente até que conheceram o João Lacerda. E temos outros carros dessa época também, de 1905, 6, 9, 10. Temos um Fiat Tipo 1 de 1910, que é o único sobrevivente no mundo. Um dos primeiros carros da Fiat com um monobloco de 4 cilindros, porque no início do automobilismo, normalmente, cada cilindro era independente, não era um cilindro por si ou um bloco por si, não estavam unidos em bloco. Estes foram os primeiros se não mesmo o primeiro a ter essa solução técnica. E isto tudo são carros que muitas vezes foram comprados em sucatas ou à troca ou em astas públicas, ou houve um caso muito, muito engraçado de um Bouton, o AI, que é um carro de 1900, o AL, que é um carro de 1906 e que foi oferecido pela Rainha Dona Amélia, Tesoureira da Corte, que o João Lacerda encontrou no palheiro de uma senhora, viúva do carro, e que lhe perguntou o que é que ela queria por aquele carro. Ela disse que gostava imenso de ter um frigorífico. Ficou o carro por um frigorífico. O Darracq, por exemplo, de 1902, foi oferecido pelos médicos da Estância Senatorial, foi oferecido presente de antes ao João Lacerda. Era um carro onde se fez o primeiro exame de condução em Coimbra, zona centro, e que estava a ser utilizado pelas turmas académicas para fazer os desfiles à Laia de Graça. Os carros já andavam sem pneus e só com os jantes no chão, e eles à Laia de Graça punham-no a trabalhar e o carro ia andar na mesma nas turmas. Então. E, portanto, eram coisas que não tinham valor ou tinham um valor baixo, e que o João Lacerda conseguiu encontrar em tempo, salvá-los, porque a maior parte deles não tivesse sido comprado pelo João Lacerda ou dos outros poucos colecionadores que existiam à época em Portugal, obviamente teriam sido destruídos, não ido para o lixo, especialmente os que estavam nas sucatas, então tinham sido realmente completamente destruídos e retransformados em alguma coisa, não é? Reciclados. E não estariam cá hoje para contar essa história. Portanto, João Lacerda que teve essa capacidade de reunir uma coleção não só boa em qualidade, mas também com uma carga histórica portuguesa importante. Não é a mesma coisa comprarmos carros hoje lá fora que não têm nada a ver com o nosso país. Não é? Nós temos carros que até têm as matrículas originais pintadas
nos radiadores. Exatamente. Sr. Engenheiro, como é que se processa o apadrinhamento? O apadrinhamento é uma forma que nós temos de envolver mais a sociedade civil e até pessoas amigas, por vezes, entidades que se preocupam com o museu, que se preocupam com este meio da arte ou do automóvel do veículo histórico e que nos podem ajudar através desse formato, que é apadrinhar um automóvel, dar uma contrapartida financeira por ano e ficar com o seu logotipo exposto na entrada de ambos os edifícios do museu, junto ao automóvel também, e depois nós damos a mais algumas contrapartidas, como podermos fazer alguma ação com o próprio automóvel, Claro. ou até no museu, não é? Pode essa entidade, depois se quiser fazer alguma ação no museu, se for uma entidade comercial, com clientes, ou mesmo colaboradores ou fornecedores, passa a ter essa possibilidade. Muito bem. Sr. Engenheiro, Ferrari, 70 anos de paixão motorizada. Foi uma exposição que o museu começou a pensar já há muito tempo, não é verdade, Sr. Engenheiro? É verdade, sim. Nós já estávamos aqui há algum tempo a pensar nesta exposição. Já há muitos anos tínhamos pensado em fazer uma exposição Ferrari e estávamos à espera do momento certo que nos pareceu ser este. Sim. E nunca a tínhamos feito antes de propósito, porque queríamos uma altura que fosse uma celebração importante para a marca, e realmente foi este ano. Não fomos só nós, não é? Aliás, vê-se que teve muitas outras iniciativas à volta destes 70 anos por este mundo fora, e foi uma exposição que nós quisemos fazer evidenciando mais uma vez a qualidade e não a quantidade. Não teria sido difícil ter ali mais 5 a 10 Ferraris, e eles cabiam no espaço. Nós normalmente fazemos exposições com 15, 17 carros, e fizemos uma exposição de 10 carros apenas. Sim. E fizemos 10 carros apenas de propósito, porque a nossa ideia era tentar cobrir um bocadinho esta época que estamos a celebrar, portanto, desde de 47 até 2017. Não conseguimos totalmente isto, porque também não seria fácil ter um Ferrari dos anos 40 para começar. Claro. Portanto, o nosso começa em 51. Exato. Com o 195, não é? Claro. Sim. Com o 195, o único Ferrari do museu que está nessa exposição. E por outro lado, porque também os Ferraris modernos, hoje não é fácil conseguir alguém que tenha comprado um Ferrari novo e esteja disposto a tê-lo parar numa exposição temporária durante uns meses. Mas de resto conseguimos, acho que ficou muito bem conseguida a exposição. Tivemos, tirando do museu, vieram 9 Ferraris de Portugal inteiro, e vieram umas peças realmente muito importantes e relevantes, como o 500 Mundial, que a meio da exposição saiu para ir a um concurso de elegância organizado pela Ferrari em Módena, e que chegou hoje de manhã. Sim. Estou a entrar no museu hoje. Que é o que foi carroçado por Scaglietti, não é? Exatamente. Sim. E temos um 275 GTB-C, um carro muito importante, com história portuguesa, com palmarés português, e que continua a ser de um português. Portanto, esse carro para Portugal é provavelmente o carro mais importante da exposição, com mais história, e a partir daí podemos depois ver um Daytona, um Dino, um F40, um 512 TR, 308 GTB e um 599 Fiorano, exato. De facto, são modelos marcantes na história da Ferrari, não é? São modelos que não nos deixam de maneira nenhuma indiferentes.
também um 250 GT Lusso Sim. na exposição. É uma exposição que tem tido imenso sucesso, felizmente. A marca Ferrari, como nós sabemos, é uma marca que move paixões como nenhuma outra. É uma marca que chama pessoas como nenhuma outra e temos verificado isso. Tem vindo em massa, tem aderido muito bem à exposição e temos tido um registro de entradas recorde este ano, e muito por conta desta exposição. Muito bem. Sr. Engenheiro, seguramente que teremos num futuro a oportunidade de voltar a conversar sobre automóveis, não é? Eu quero lhe agradecer a gentileza com que ontem nos receberam no museu, facilidades totais para a recolha de imagens e foi de facto uma viagem através da história que nós tivemos a oportunidade de realizar ontem e que dentro em breve daremos a conhecer a todo o mundo. Sim, deixei de ouvir, mas estava a dizer muito obrigado pela vossa visita também, pelo interesse pelo Museu do Caramulo, e já sabem que nós temos sempre porta aberta, sempre que pudermos também contribuir com mais alguma coisa para estas emissões, contem connosco. Com certeza, Sr. Engenheiro. Muito obrigado pela sua atenção. Continuação de muito sucesso para as vossas iniciativas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e continuação de um muito bom dia. Bom dia, bom dia. Pequena reportagem que nós tivemos a oportunidade de realizar no Museu do Caramulo no passado dia 5 deste mês. De facto, as horas que eu passei neste museu passaram, olha, assim, tão rápido que não dá para imaginar. Sr. Joaquim, de facto é um museu fabuloso, merece mais visitas, é apenas esta exposição da Ferrari terminar já no próximo sábado. Só queria dizer aqui uma coisa, é que a pessoa que esteve à conversa comigo durante esta reportagem é o engenheiro Tiago Patrício Gouveia, que é o diretor do museu. Infelizmente, quando nós fomos ao Caramulo, ele não tinha possibilidades de estar nessas datas que nós tínhamos falado, mas acedeu gentilmente a falar connosco ao telefone, daí que seja feita menção mais do que devida ao engenheiro Patrício Gouveia pela gentileza que teve em nos receber e nos deixar filmar tudo quanto nós quisemos. Sr. Engenheiro, muito obrigado pela sua atenção. Foi de facto um gosto estar aí no museu. Então dizias que foram 4 horas ou 5 horas magníficas. Eu estava a dizer aqui com o João, estávamos a falar, foi mais um sonho teu. Qual é a coisa que tu vives intensamente a marca Ferrari, a Alfa Romeo e o automóvel em geral. É gratificante também transmitir aos nossos ouvintes e os nossos telespectadores atualmente, através da web, tudo o que tu tens vindo a fazer naquilo que tu mais gostas, que é o mundo automóvel. Gratificante para ti, gratificante para nós, podermos também assistir a estas reportagens. Que era qualquer coisa que nos faltava e que nos falta, que agora estás pronto e farás muitas mais. Espero que farás muitas mais. Eu também espero que sim. Portanto, eu tenho que agradecer em nome da rádio e os nossos ouvintes e telespectadores agradecerão certamente também. Eu espero que sim. Aliás, nós temos o nosso programa, Motores, a Nossa Paixão, tem uma legião de fãs muito próximos da Ferrari e, portanto, eu estou convencido que eles vão gostar. E aqueles que não estão tão vocacionados ou tão virados para o mundo automóvel que vão gostar de ver isto, porque aquelas preciosidades que nós tivemos a oportunidade de ver e filmar no museu, carros dos princípios do princípio do século XX, são de facto peças únicas. O Rolls, o Jalabar, tem lá um o Delahaye, por exemplo, o Darracq. O Darracq até tem uma história muito curiosa, quer dizer, aquele carro foi encontrado em Coimbra, ligado a uma academia de estudantes, andava na rua nas festas, as rodas já não tinham pneus. E há um outro que foi adquirido a uma senhora, quando foram perguntar se ela queria ceder o carro, eu agora não me lembro, mas o engenheiro contou essa história. Era uma senhora que era proprietária desse carro, que era uma preciosidade também, e perguntaram quanto é que ela queria, assim, eu só precisava era de um frigorífico. E por um frigorífico o museu ficou com um carro que hoje vale uma fortuna, não é? Mas de facto é uma coleção espetacular e eu aconselho toda a gente a ir visitar esta coleção.
O museu, por acaso, tem qualquer coisa de admirável. E nós agradecemos-te cada vez mais fazer esse trabalhinho que tu gostas tanto. Eu gosto e faço com todo o gosto, com todo o prazer. Vemos nós depois, depois das emissões em direto, todos os vídeos que são Sim. vistos diariamente. Diariamente. Portanto, isso quer dizer que nós temos também os telespectadores que estão a seguir todo o teu programa. Isso que é muito bom e gratificante para nós, a Rádio da Claro, claro. Hoje, nós achámos por bem também, de nossa autoria, também associarmos às comemorações destes 70 anos da Scuderia Ferrari. E fizemos um pequeno apontamento, são 7 minutos, salvo erro, com algumas imagens e um bocadinho da história da criação da Ferrari e da Scuderia Ferrari. Eu sei que vão gostar também e depois já voltamos à conversa sobre isso. Pode ser? Porque há aqui algumas curiosidades interessantes de Enzo Ferrari e da própria Ferrari. Então, vamos ver esse pequeno apontamento sobre os 70 anos da Scuderia Ferrari. A Ferrari está a celebrar este ano 70 anos de paixão motorizada. A Ferrari faz parte do imaginário de muitas pessoas. As suas linhas arrebatadoras, o seu luxo, a sua qualidade e a imensa desportividade deram origem à lenda e ao mito. A Ferrari nasceu em Módena, Itália, em 1929, com a designação de Scuderia Ferrari e foi fundada por Enzo Anselmo Ferrari. Enzo Ferrari nasceu em Módena em 18 de fevereiro de 1898. Aos 10 anos de idade, ele visitou o Autódromo de Bolonha e aí ficou completamente rendido à competição automóvel. Foi mecânico até ao início da Primeira Guerra Mundial e, por esta altura, entrou para a Costruzione Meccanica Nacional como piloto de testes. Aos 21 anos, procurou emprego na Fiat, sem ter, contudo, conseguido ir trabalhar nesta grande marca italiana. Alguns anos mais tarde, a Alfa Romeo foi buscá-lo para piloto de testes dos seus carros. Enzo Ferrari cria a Scuderia Ferrari em 1929, em Módena, com a designação de Scuderia Ferrari. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, por vários motivos, teve que transferir a fábrica para Maranello, onde se encontra hoje, que dista poucos quilómetros de Módena. Depois da morte do seu filho, Alfredino Ferrari, em 1956, aos 26 anos de idade, que sofria de distrofia muscular progressiva, Enzo Ferrari tornou-se um homem amargo. Tornou-se uma pessoa mais fria, mais distante. Nunca mais pisou uma pista. E passou a usar uns óculos escuros que o acompanharam até ao final dos seus dias. Enzo Ferrari era um autodidata em mecânica, mas isso não impediu que a Universidade de Bolonha o agraciasse em 1960 com o título de doutor honoris causa em Engenharia e, mais tarde, em Física. Do governo italiano, Enzo Ferrari recebeu o título de comendador. Enzo faleceu aos 90 anos de idade, a 14 de agosto de 1988. Enzo Ferrari era um homem que vivia para os seus automóveis. Ele tem uma frase que é bem ilustrativa disso. Ele diz: "Eu nunca viajei de verdade, nunca tirei férias. As melhores férias para mim eram na oficina, quando todo o mundo estava de férias." No início da sua existência, a Scuderia Ferrari patrocinava carros e pilotos, carros já construídos, particularmente os Alfa Romeos, com os seus P1, P2 e P3. A Ferrari nasce realmente enquanto Ferrari em 1946, quando ele construiu a primeira Ferrari, a 125S, com um motor de 12 cilindros que foi desenhado por Gioacchino Colombo e Giuseppe Busso, que era considerado na altura como extremamente desenvolvido para a sua época. A Scuderia Ferrari participou no Grande Prémio da História com um Alfa Romeo pilotado por Nino Farina e obtém a primeira vitória em Silverstone a 13 de maio de 1960. Anteriormente, em 1940, Enzo Ferrari desenha e constrói o seu primeiro automóvel, que é conhecido por Auto Avio Costruzione 815, em virtude de Enzo Ferrari não lhe poder dar o seu próprio nome, por força dos vínculos contratuais que o ligavam ao Alfa Romeo. Este carro foi desenhado por Alberto Massimino e tinha um motor de 8 cilindros e 1500 cm3 de cilindrada. Em 47, na sua estreia em competição, a Ferrari 125S ganha o Grande Prémio de Roma.
Em 1950, a 21 de maio, na segunda prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a Ferrari 125 F1, pilotada por Alberto Ascari, termina em segundo lugar nas ruas do Principado do Mónaco. E aqui começa a caminhada gloriosa da Ferrari no mundo da competição automóvel. Até hoje, na Fórmula 1, a Ferrari esteve no pódio por mais de 700 vezes. Ganhou 15 campeonatos do mundo de pilotos e 16 campeonatos do mundo de construtores. O famosíssimo símbolo da Ferrari é um cavalo negro empinado sobre um fundo amarelo, o cavalino rampante. De acordo com a história, o cavalo era o símbolo de que Conde Francesco Baracca tinha pintado na fuselagem do seu avião de combate. O Conde Baracca foi abatido em combate após 34 duelos vitoriosos e foi considerado um herói nacional. Em 1920, Enzo Ferrari ganhou uma corrida no circuito de Silvio, em Ravenna. E a esta corrida assistiu a mãe de Francesco Baracca, a condessa Paulina Baracca. E esta senhora, no final da corrida, aproximou-se de Enzo Ferrari e pediu-lhe para usar o cavalo nos seus carros, porque isso lhe iria dar sorte. Enzo Ferrari não pôde de imediato fazer isso, porque a Alfa Romeo não lhe permitiu. Na medida em que Enzo Ferrari era piloto desta grande marca italiana. Só lhe foi permitido o uso do cavalo nos carros da escuderia 11 anos depois, nas 24 horas de Spa, em 1932, corrida que a Ferrari ganhou. Enzo deixou o cavalo negro, tal como havia sido feito pelo Conde Baracca, mas acrescentou-lhe o fundo amarelo, o amarelo que era a cor da sua cidade natal, Módena. Foram campeões do mundo pela Ferrari vários pilotos. O primeiro, Alberto Ascari, depois Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorne, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Michael Schumacher e, finalmente, Kimi Räikkönen. A Ferrari conta com 2 museus para que estão abertos ao público todo o ano. O Museu Ferrari, em Maranello, ao lado da fábrica, e o Museu Casa Enzo Ferrari, na cidade de Módena. Para além disso, tem 2 parques temáticos, um no Abu Dhabi e outro aqui na nossa vizinha Espanha, o Ferrari Land. E esta, meus amigos, é uma história muito resumida de uma grande marca, a Ferrari, uma marca de automóveis que mexe com o nosso imaginário. E foi esta a pequena montagem que nós fizemos para nos associarmos à comemoração dos 70 anos da escuderia Ferrari. João Almeida, ficou com vontade de ir visitar estes museus e fazer uma perninha num dos parques temáticos da Ferrari? Um está aqui perto de nós, 800 km, não é? Vontade não me falta. Falta, se calhar, é disponibilidade para... Agora, é o que eu costumo dizer, Ferrari é Ferrari e não há nada a acrescentar. Mas, com muita pena minha, e o Eduardo convidou-me na altura, no dia 5 de outubro, para ir ao Museu do Caramulo, por questões pessoais não pude ir. Fiquei com muita pena na altura, mas agora fiquei com muita mais pena. Depois de ver o que perder, fica-se mesmo triste. Mas pronto, outros dias virão. Claro, outros dias virão. Claro. Engraçadíssimo que vemos aqui a história automóvel, não só da Ferrari, mas atrás deles vêm outros. E podemos ver aquilo que nós tantas vezes dizemos no dia-a-dia, que a evolução automóvel foi de facto uma coisa astronómica. Nós vemos ali automóveis que são autênticos coches, não é? Só que em vez de ter cavalos, temos lá temos cavalos também. Cavalos vapor. Vapor, exatamente. Vemos aqui a evolução, víamos ali automóveis sem faróis, que ainda tinham as lanternas. Víamos ali automóveis, muitos deles em que, era o que dizia o engenheiro, não se usava cinto de segurança, tinha que se usar capacete, viseira por causa da deslocação do ar, não tinham qualquer proteção para o motorista, aqueles mais antigos que funcionavam tipo cocheiro, o motorista era tipo cocheiro, o conforto estava só lá atrás. Não tínhamos limpa-parabrisas, não sei se repararam, muitos para-brisas sem limpa-parabrisas, e vê-se aqui a evolução necessária que o ramo automóvel teve ao longo dos tempos e que se foi adaptando
não é? Eu costumo dizer que o homem é o elemento principal do sistema de segurança rodoviária, tendo a via como plano de fundo e o veículo como elo de ligação. Há uma coisa que nós não dominamos, que é o meio ambiente, mas conseguimos contorná-lo dentro dos possíveis, não é? E está aqui uma prova de que isso é verdade, não é? Exatamente. Evolução, ponto a ponto, atrás daquilo que hoje quase é a perfeição, que se calhar daqui a 20 anos estamos muito atrás da perfeição deles. Exatamente. Não é? Provavelmente. Mais do que provavelmente, como dizia o Sr. Joaquim, o ramo automóvel evoluiu de tal ordem e num espaço tão pequeno, tão curto de tempo, que para nós já a evolução era muito grande, mas agora, nestes últimos tempos, a evolução é cada vez maior, ou seja, o que antigamente demorava 10 anos a evoluir, hoje evolui num mês. Sim. O que hoje- Demasiadamente rápido até. Mas terá de chamar, já não se poderá chamar automóvel. Não. Pode chamar qualquer coisa. Qualquer coisa, não não. automóvel. É um meio de locomoção. Vai ter tendência a desistir, a desaparecer, não é? Com muita pena nossa. É evidente que esta passagem para o futuro vai ser uma passagem gradual. Não pode dizer termina aqui e começa outro ciclo. Não, vai haver aqui uma interligação entre os carros convencionais, os ditos motores de combustão, com os elétricos, os híbridos, o hidrogênio e os autónomos, não é? Mas os autónomos vão chegar muito rapidamente. Sim, falam que até 2025 estarão já aí a circular os autónomos. Quando se fala de já que há muitas cidades onde é que já há automóveis autónomos que te vêm buscar. Sim. Dubai. No Dubai. Isso Mas quer dizer que estamos já tem isso à porta. vamos ter isso provavelmente nas grandes cidades, até porque é uma forma de descongestionar o trânsito nas grandes cidades, não é? Agora, esse sistema alargado à generalidade das populações dos países vai demorar, penso eu, que vai demorar mais tempo, não é? Vamos ver, mas será catastrófico para todos nós. Vai haver muito desemprego, Quando isso sem chegar, dúvida nenhuma. A indústria de componentes automóvel vai levar um aroma daqueles Já impressionantes. é a base. E a própria construção automóvel. Sim. O presidente da Mercedes deu uma entrevista, que nós falámos aqui 2 ou 3 vezes dela, em que ele é um bocado alarmista. Mas eu também percebo a posição do presidente da Mercedes. Criar. Está a defender o tachinho dele, e está a lançar a preocupação para os outros. Ele seguramente, quando faz aquelas afirmações bombásticas que são, quando ele diz que a Audi e a BMW estão em pânico por causa da Tesla, eu não acredito que a Mercedes também não esteja, não é? Até a própria. E são gritos que têm que ser cá para fora. Eu ainda me lembro da tua emissão de ontem à noite ao Sabor do Vento, onde é que, devido à água. Sim, São exatamente. gritos que tem que se sair cá para fora. Temos que ser conscientes daquilo que está a passar. Exatamente. E no mundo do automóvel também é igual. E nós estamos a querer ir muito à frente. Depressa demais. Depressa demais. Estamos a querer cavalgar, O individualismo depressa está a demais. chegar muito rapidamente e isso E as sociedades não estão preparadas para isso. Não. Não estão. E estes automóveis parecem tão simples de conduzir que, ao mesmo tempo, para quem sabe conduzir, vai se tornar difícil conduzi-los. Hoje em dia, uma caixa de velocidades automática é a coisa mais simples que há. Uma criança consegue conduzir um automóvel. Uma pessoa que conduza bem e que saiba o que é um automóvel, entra para um carro com caixa automática e tem dificuldade na adaptação. Certo. De uma maneira geral, tem. Ali, para já, a nossa manipulação sobre a máquina. Mas Não é? Mas há uma progressão muito rápida também, mesmo da caixa automática ultimamente. Muito. Exato, muito. Hoje, bem, há já uma quantidade enorme de automóveis automáticos. Sim, e dá variação muito pouco tempo contínua. nós dizíamos, automóvel, aquilo não, pá, aquilo é difícil, é complicado, a mecânica é assim e assado. A tendência é para os carros virem todos com caixas automáticas. É, mas há... E é curioso, João, desculpa lá. Lembra-se numa das emissões, foi na primeira emissão do Motores, nós falámos disto. Nós temos as caixas automáticas de 2 embreagens, com caixas de 7 e 8, não é? Mas a Honda tem uma com 3 embreagens e uma caixa sequencial de 10 velocidades. Isto é uma coisa... Mas eu penso que a caixa automática teve uma evolução tão drástica pela necessidade de muitos industriais dos transportes rodoviários pesados. Havia, a nível mundial, uma enorme... ou seja, os proprietários das grandes frotas sentiam-se lesados quando os seus motoristas faziam asneiras numa mudança de uma caixa manual que
poderia, consequentemente, resultar numa caixa partida, com grandes e elevados custos para a empresa. Sim. E houve uma hipótese que hoje está aí à vista de toda a gente, de ultrapassar essa preocupação dos grandes empresários, que é veículos pesados, 40, 50, 60 toneladas, caixas automáticas, nunca mais partiu uma. Porquê? O condutor limita-se a acelerar e a travar. A caixa faz tudo. Agora, o que não era, se calhar, objetivo era transpor essa caixa para os veículos ligeiros. Mas depois veio a dificuldade da condução e isso ainda hoje, e falando um bocadinho do meu ramo profissional, eu costumo dizer a uma pessoa que tira a carta de condução hoje, que passe hoje no exame, se o primeiro ou o segundo carro que conduzir num tempo muito próximo a fazer exame for de caixa automática e se andar no mês com aquele carro, nunca mais vai conduzir um carro de caixa manual. Lógico. Porquê? Sim. O facilitismo, a adaptação. Mas o objetivo, se calhar, não era esse. Era a poupança das grandes frotas de pesados. E talvez haja aí um elemento a adicionar, que é resultante da própria evolução da Fórmula 1, e nós sabemos que a evolução técnica da Fórmula 1 muitas vezes é transposta para os veículos do nosso dia-a-dia, que as marcas fazem isso até para potencializar as vendas dos seus carros de turismo. E nós vemos que a evolução das caixas da Fórmula 1 foi brutal, e a partir do momento em que a Fórmula 1 começou a ter caixas automáticas sequenciais, tem vindo a disparar. Quer dizer, as passagens de caixa fazem-se em frações de milionésimos de segundo. Mas há a ação do condutor. A ação é semiautomático. Exatamente. Enquanto estamos a falar numa caixa completamente automática. Em que o condutor não faz absolutamente nada. Pode, sim, senhor, selecionar para o sistema conforme, o sistema Sport, o sistema económico, em que vai variar a mudança de caixa consoante as rotações do motor, mas o condutor não faz nada. Enquanto que aqui o piloto consegue ou aumentar ou diminuir. Ele usa muito mais a redução para conseguir tirar partido da reta e da potencialidade do motor e faz a redução na caixa manualmente em cima da curva. Aqui no ramo automóvel tradicional nas nossas estradas, os carros com caixa de velocidades completa, 100% automática, não tem qualquer ação do homem, do condutor. Claro. E é isso que torna esse tal facilitismo. Mas havia uma coisa, está a chegar... Essa parte já está a chegar ao fim, porque estão a chegar novos veículos. Pois, nós começamos ali a ver este vídeo maravilhoso, encantador, e que é obrigatório apaixonar-se por isto. Passamos depois por esta evolução, que também ela foi muito rápida, e até os últimos 5 anos tem sido, não é rápida, é fulgurante, é supersónica. Estamos num cruzamento que não sabemos ainda onde vamos. Porque se vamos para o género Tesla e companhia, portanto, onde é que haverá obrigatoriamente uma concorrência, portanto, vai haver uma guerra aberta entre eles todos, o que não nos deixa automóveis a nós conduzir, é entrarmos, parem de maquinar e acabamos no... Lá estamos os miradores, lá se vai o nosso prazer. Mas mesmo no ramo dos pesados, João, esse problema das caixas também vai, penso eu, que irá ser ultrapassado com os caminhões elétricos. Exatamente. Aliás, a Tesla já apresentou o seu caminhão elétrico. Mas a Mercedes também apresentou um pesado, daquele conduz sozinho, na autoestrada, a Volvo também. Mas esse problema estava ultrapassadíssimo. Aliás, é de conhecimento até geral, hoje, se quisermos comprar um caminhão novo, acima de 400 cavalos, não há com caixa manual. É um extra, tem que ser pedido. Alvo disso são as escolas de condução. Claro. Um caminhão com caixa manual, novo, tem que vir por encomenda. E é considerado um extra. Um extra, portanto, mais caro. O normal é a caixa automática. Sim. Também já é possível as escolas serem equipadas com esse tipo de veículo. Porquê? E ainda bem, porque tem que acompanhar a evolução dos tempos. Eu até tenho medo de dizer isto, mas é verdade. Logo que o candidato faça um exame com uma caixa manual, fica apto para conduzir qualquer veículo com caixa manual. O que aqui não é bem verdade. Se pensarmos num carro ligeiro com 6 velocidades, por exemplo, e pensarmos num pesado com 20, quer dizer, com altas, baixas, meias, overdrive, não é a mesma coisa. Mas a verdade é que a legislação
está a deixar ir para esse lado para possibilitar as escolas de condução comprarem pesados de caixa automática, uma vez que as de caixa manual já eram. Era. E mais 10 anos e não há menos. Mas ao nível da legislação, eu sei que há uns anos atrás fui obrigado a repassar, a refazer novamente a carta de condução devido que tínhamos esquecido de ir a renovar a carta. Revalidar a carta, portanto tive que ir passá-la e não pude passar numa caixa automática. Pois não. Tive num caixa manual, que foi bem específico. Mas eu tenho um automóvel, é um caixa automático. O problema é seu. Nós precisamos mas de um podia, automóvel. Joaquim. Não me deixaram, não autorizaram. Porque o seu objetivo era outro. Para ficar com a carta rigorosamente igual à que tinha, não podiam deixar. Podiam deixar e, ao fazer exame, ficava com uma restrição administrativa, que é o número 78, e jamais poderia vir a conduzir um carro de caixa manual. Bem compreender. Percebeu? Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Eu tenho a subcategoria B1, que é quadriciclos, motoquatros, buggies, para miúdos de 16 anos. O meu é de caixa automática. Só tem o acelerador e o travão. Quem fizer exame nesse quadriciclo fica com uma restrição administrativa, que é o número 78, está por trás, lá nas restrições, e que só permite a condução de veículos de caixa automática. Só. É assim. São boas, não é? Que é uma restrição que passa muito ao lado das pessoas, mas que, por exemplo, qualquer deficiente físico vê abreviada na sua carta de condução, uma vez que só lhe é qualquer deficiente físico, não, aquele que tem problemas nos membros inferiores, que lhe seja obrigado a conduzir um veículo de caixa automática, independentemente se os comandos são manuais ou não, exclusivamente manuais. O 78 está lá. As pessoas é que só veem números, mas cada número daqueles corresponde a uma restrição. E a 78 é caixa automática. Por exemplo, é uma pessoa que seja deficiente, que tenha a impossibilidade de mexer os membros, o 78 vem lá, independentemente se tem outras adaptações ou não. Ou seja, essa pessoa não pode conduzir veículos de caixa manual. Se formos há uns anos atrás, havia deficientes físicos e carros com caixa manual, com caixa automática, eram os carros assim muito caros. O que é que acontecia? A adaptação era exclusivamente para comandos manuais e tínhamos, eu lembro-me de ver um Super 5, um Renault Super 5, equipado com um acelerador de punho de mão, embreagem como uma moto e o travão era um ferro em T que ele apertava com a mão para baixo. Portanto, reparem, para eu apertar na embreagem e travar, ou seja, para eu parar e mobilizar a viatura, eu tinha que largar o volante. Muito mais seguro atualmente com a caixa automática. Sim. Exatamente. Esta é a evolução do automóvel e nós, quando vemos estas coisas, não deixamos de maneira nenhuma de ficar indiferentes. Por exemplo, quando nós olhamos para a competição, competiam de antes em mangas de camisa, o capacete era uma coisa incipiente, usavam óculos e nós vimos no final das corridas, as caras eram negras, era do fumo dos outros carros, era o pó das terras, era tudo hoje. Hoje um carro de competição Fórmula 1 sofre embates de 300 km por hora. Pá. Um capacete custa 50 e tal mil euros. Pá. Isto é assim, quer dizer, até aqui... Só é usado uma vez. E pronto, é esta evolução, é a lei da vida, não é? Agora que a mim me dará muito... Já cá não estarei, mas seguramente daqui a uns anos para a gente querer desfrutar de um carro, de um motor, de uma aceleração, pá, isso... Acredito que ainda vai estar cá. Isto é muito rápido. Isto é muito rápido. É muito rápido. Não sei. Agora, de facto, vamos tirar um prazer da vida, que é, sobretudo quem gosta de automóveis, quem não gosta, eu compreendo perfeitamente que queira um carro autónomo para que o vá buscar a casa e o leve ao emprego, ou à discoteca, ou qualquer coisa assim no género. É uma boa maneira de se evitar os acidentes no final da noite, não é? Da maneira que a Joana pode sair à noite. Exatamente. Mas eu continuo a ser cético nesse ponto e costumo dizer, já o disse aqui várias vezes, espero muito bem e digo com muita convicção que isso tarde muito a chegar aqui ao nosso cantinho à beira e plantar. Primeiro estão, exatamente. Outra coisa. Primeiro estão as capitais. As grandes cidades, sim. As capitais de distrito, onde aí sim terão, reparem, Lisboa,
Teve aquela legislação de proibir, e eu agora não posso precisar o ano, mas houve um ano a partir do qual os veículos construídos até esse ano não podem entrar, à exceção dos táxis. Também não esteve correto. Não. Porque os táxis são aqueles que mais andam, aqueles que mais circulam e aqueles E que que mais mais poluem. Reparem, aí sim, quando chegarem esses veículos, eu acredito que haja aí uma pressão enorme para, mesmo a nível ambiental, para poupar as capitais. Agora, depois virão as capitais, distrito, quando chegarem aqui, pá, nós se calhar já não estamos para conduzir. Já não estaremos para conduzir. Agora, com muita pena minha, olhamos para os nossos futuros jovens que nunca vão saber o que é conduzir um automóvel. Não. Já não estão a saber hoje, porque hoje já todos Mas vamos lá, agora a aligeirar um bocadinho a conversa. Já viu que daqui a uns anos, um miúdo de 18 anos, tirar a carta e querer ir mostrar-se às meninas já à saída do colégio? Ou à Mas ele saída do vai liceu? tirar a carta depois? Mas é isso que ele vai perder, pá. Pois é. Mas agora, Agora é de internet. eu tenho um miúdo. O meu filho tem 6 anos. Sim. Tenho bicicletas lá em casa. E não anda. Anda de overdrive, que é elétrico, inclina-se e aquilo anda. Quer dizer, e as miúdas já lhe piscam o olho porque ele vai de overdrive. Quer dizer, se calhar... Até isso vai mudar, não é? Já viu? Tudo isso vai mudar, Já não é? mudou. Já mudou, Já não é? mudou. Já mudou. Pois. Impressionante a evolução da nossa tecnologia. Agora, custa-me realmente. Eu às vezes acho muito engraçado, e até há bem pouco tempo achava que era coisa para outra faixa etária, mas já me começo a identificar com isso. Quando vejo no Facebook, eu estudei numa secretária destas na escola primária, e a gente Sim. olha, e a minha era igual. Perdão, eu joguei ao peão, eu joguei ao berlinde. Hoje uma criança não joga, não brinca. Não, sabe o que é? não. Videojogos, É. não é? Isso faz-me lembrar uma coisa, que entrou a questão das novas tecnologias e dos celulares para a topo de gama, os smartphones, fazem tudo e mais alguma coisa, não é? Qualquer dia, pá, se calhar até se pode começar a cozinhar com smartphone, pá. Isto é um exagero, mas pronto. Mas a verdade é esta, é que hoje em dia a sociedade não confraterniza. Não. Nós olhamos, e muitas vezes é frequente, quem anda muito a pé nas cidades e nas vilas, apercebe-se disso. Nós andamos na rua e vemos toda a gente, telemóvel, pá, sempre na mão, pá, chocam com árvores, com postes, com assim. Nós vemos vídeos desses na internet, pá, que coisa que é assustador. E hoje, esse é um dos grandes problemas a nível de crianças, que é a dependência da droga digital. E que é muito mais difícil de ultrapassar do que a droga química. Vicia. E depois também tem outra coisa, tem outro problema, que penso eu não é a minha área de maneira nenhuma, mas eu penso que o dependermos muito da tecnologia, das calculadoras eletrónicas, vai-nos retirar o exercício mental. Vai-nos limitar a nossa capacidade de raciocínio, porque temos a maminha toda feita, pá. Em prol de uma poupança de tempo. Exato. Dizem eles, os entendidos. Pá, mas a vida não é para se fazer a correr, Há pá. quanto tempo nós não vamos, eu por acaso não, ainda hoje fiz isso, mas há quanto tempo, ou seja, há quanto tempo não procura uma frequência de rádio? Ele não procura porque tem faz muito bem. Mas manualmente. É evidente. Já não lembro. Não há, não. Está a ver? É tudo. Já tem o botão onde é que tem que se apoiar. Está a ver? Mas nada. É que nem sequer há essa hipótese. Não. Aquele. Já tenho saudades dele, não é? Repara a velocidade da evolução das coisas. Faz-me lembrar muitas vezes vou daqui a Mirandela para a Estrada Nacional. Opa, então a autoestrada. Eu faço isso muitas vezes. E quando tenho, Exato. e às vezes quando vou ao Porto deste Marão, pá, até Amarante, e que me dá imenso gosto de fazer. Pá, pelo menos ali conduz-se, não é? É assim. Vai dizer isso a um jovem fazer isso. Não, dá-me trabalho. Enfim, isto são 22 horas e quase 10 minutos. Passou este tempo a correr. Ô João, eu tenho aqui 2 temas para a nossa próxima emissão do Motores, ou seja, daqui a 15 dias. Um é a alteração governamental que altera a idade para se tirar a carta de moto.
passa dos 16 para os 14 anos, moto e de 2 rodas e de 3, não é? Triciclos. E queria também, a ver se podíamos abordar também a lei da proteção de dados na União Europeia, do setor automóvel, que vai ser reanalisada em 2018. E isto tem aqui uma componente de pressão muito grande por parte da Federação Internacional do Automóvel. Eu depois dou-lhe este link para podermos ver. Posso já adiantar aí uma coisinha muito pequenina. A nível da alteração governamental sobre a lei da idade a que se pode tirar a carta de condução a partir dos 14 anos, isso já é possível há muito tempo. Hoje é possível. Eles querem sim uma outra alteração. Estamos a falar de ciclomotores, portanto da famosa motorizada ou scooter, em que realmente é possível tirar a partir dos 14 anos, mas não sabemos muito bem porquê. Tem a ver com a legislação nacional, só é possível na prevenção rodoviária portuguesa. Pode ser feito, por exemplo, em Macedo de Cavaleiros, desde que se adquiram entre 15 a 25 candidatos. Se tivermos 14, eles não vêm cá, entre 15 a 25, e tem que ser ministrado o ensino por formadores da prevenção rodoviária portuguesa. Esses candidatos têm que ter aproveitamento escolar, ou seja, não podem ter reprovado até à data dos 14 anos, e aí sim eles podem conduzir um ciclomotor. Depois, a lei permite sim que aos 16 se tire a categoria A1, que já permite conduzir, estamos aqui ciclomotores a falar até 50 centímetros cúbicos, aos 16 já podemos tirar 125 centímetros cúbicos, com uma componente muito importante que fazemos o código, que depois aos 18 anos já é válido para a carta de condução. Portanto, fica a teoria arrumada e depois é uma questão de fazer só um exame prático. Eles querem alterar para os 14 anos a possibilidade de fazer também A1. Sim. Nós vamos falar disso com detalhe na próxima emissão, até porque os comentários que eu li são todos arrasadores. São todos arrasadores. E já agora também gostaria de dizer uma coisa que eu gostava de ver. Esta legislação que foi aprovada lá longe, nas ilhas paradisíacas do Havaí, que é uma legislação que pune severamente quem passe uma passagem de peões de telemóvel na mão. Essa lei entrou em vigor ontem e muitos dos comentários dessa lei é quando é que isto vem para a Europa? É que já houve imenso atropelamento pelo menos por causa disso. Por causa da distração, e nós estamos a falar assim há bocadinho. Exatamente. Não é? Portanto, são pelo menos dois temas que nós vamos abordar na próxima emissão do Motores de hoje a 15 dias. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, mais 2 emissões do programa Ao Sabor do Vento. O que vamos conversar, ainda não vos posso dizer, é segredo. Mas vai ser, com certeza, um tema do vosso agrado. E, além de tudo mais, eu gostaria de falar um bocadinho mais do segundo tema que abordei ontem. A questão, os prazeres de quem vive só. Porque há aqui mais algumas componentes muito interessantes nesse artigo que eu hoje publiquei na página do programa no Facebook e que eu achava interessante conversar convosco sobre isso. Porque viver só não significa solidão, de maneira nenhuma, meus amigos. Tem muito mais que se lhe diga e seguramente muitos de vós estarão de acordo comigo. Mas isso guardo para a emissão de quarta-feira. Sr. Presidente, muito obrigado por ter estado aqui connosco e ter valorizado a nossa conversa. Muito obrigado. E vamos ver se conseguimos fazer mais emissões destas. Pá. Vamos ver se conseguimos arranjar quem queira ir connosco à Retromóvel de Madrid, em dezembro, que é uma exposição muito interessante. São os mesmos que organizam o Salão Clássico do Porto, que este ano esteve melhor que nas edições anteriores. E o próprio Motor Show este ano foi 5 estrelas. E não me canso de dizer, outra vez, mais uma vez, gostei imenso de ver a nossa convidada da última emissão, Joana Barbosa, pilotar. Excelente. Não se metam com ela na estrada porque vão ficar envergonhados. É verdade. E, portanto, é a mesma entidade que organiza o Retromóvel de Madrid, que é uma exposição que já tem 14 anos de vida. Portanto, tudo indica que será uma exposição marcante a nível de clássicos. E também vos quero dizer que, provavelmente não na próxima emissão do programa Motores, mas na seguinte, iremos ter aqui
o clube de clássicos, o automóvel, o antigo NAC de Bragança, que agora renasceu das cinzas, com uma nova dinâmica, e portanto também iremos conversar com essa gente aqui no nosso programa, uma emissão destinada a clássicos. Mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de semana. Vamos continuar a ter tempo quente, não é? Infelizmente. E tudo bom. A emissão de hoje teve o suporte técnico da Joana Ochoa. Eu estive convosco, Eduardo dos Pires, que sempre com muito gosto, e despeço-me de vós até à próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui na Rádio Onda Livre. Até lá, muito boa noite, fiquem bem e sejam muito felizes.